Boa tarde, turma do nono ano. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Bem-vindos a mais uma aula de arte remota. A nossa aula de arte da semana passada, nós tratamos sobre a origem do teatro até a Idade Média. Então, nós vimos alguns avanços que foram incluídos dentro dessa história do teatro, né? Nós vimos que, inclusive, os temas do teatro foram se modificando, os personagens, o tipo de caracterização dos personagens também. Como eu sempre digo a vocês, a arte ela é um retrato da sociedade, tá? Então a gente não pode falar de arte sem relacionar com o contexto histórico do qual ela está inserida. Então por isso é muito importante que a gente estude a arte, mas que a gente compreenda que ela foi produzida em um tempo, que ela é representante desse tempo. Como a gente viu, né, que a história do teatro ela surge principalmente por meios, né, ligados à religiosidade e depois ela vai ganhando outros patamares, né, inclusive chamado de profano, para evoluir ao que nós temos hoje de teatro. Nós analisamos, né, o teatro de alguns lugares do mundo, tanto do Ocidente quanto do Oriente, na aula anterior ainda, e ficou para a gente fazer uma atividade muito interessante e de bom conhecimento em casa. Em casa, né? Olha só a trocadilho meu. Então, ficou a página 55 para vocês realizarem. É uma atividade bem interessante, como eu até mencionei na aula anterior, onde vocês vão ter o contato, né? Alguns já tiveram, com algumas obras de peças teatrais, né? Algumas peças teatrais clássicas e conhecidas pelo mundo afora. Avarento, Vestido de Noiva, Pluft, Fantasminha, O Pagador de Promessas, O Alto da Compadecida. Então, são obras que nós conhecemos. Se não conhecemos como no todo, nós conhecemos de alguma maneira, alguma característica dessas obras, tá? Dessas peças teatrais. E aí, o que vocês iriam fazer? Vocês iriam fazer uma pesquisa sobre cada uma delas, elaborar um pequeno resumo da história da peça teatral, um pouco da biografia do autor e em que época as peças foram escritas. Isso é bem importante, né? Eu saber quando que foi escrita as peças, porque nós estamos trabalhando também com contexto histórico, tá? Por exemplo, no Alto da Compadecida. Existe uma reflexão lá sobre a religião, certo? Sobre a religiosidade. E nós conseguimos ver que é inovado muitas coisas dentro da peça teatral ali. Algumas são coisas que acontecem recorrentes, né, no nosso cotidiano, e outras nos fazem refletir. Alguns fizeram essa atividade, um número pequeno de alunos que me entregaram, certo, essa atividade. A atividade ela é muito boa para o conhecimento de vocês, principalmente desse contexto histórico de cada obra, tá? E hoje nós vamos continuar na nossa linha do tempo. Nós paramos na Idade Média, e nós vamos agora para a idade contemporânea, que é a idade que nós estamos inseridos, tá? Nós vamos começar hoje na página 56, por favor, vocês peguem o material para acompanhar. Nós vamos trabalhar teatro digital. O personagem é a tecnologia. Então, quando a gente fala em digital, logo se remete à tecnologia, inovação, computador, celular, câmera e uma infinidade de elementos que nós temos tecnológicos, tá? Como eu disse a vocês, a sociedade vai se modificando, vai se qualificando, vai avançando. E esse avanço, ele se reflete também na arte, tá? Então, vejam só, antigamente, nós não tínhamos televisão. Tudo era transmitido pelo rádio. E antes de ter o rádio, não havia esse processo de comunicação, né, dessa maneira. Veio o rádio, veio a televisão, veio a internet. Então, tudo isso são avanços tecnológicos que nós fazemos em nossas vidas, né, na sociedade. O que é o teatro digital, né? Vamos primeiro pensar o que é teatro, né? O que envolve o teatro. Então, o teatro é a utilização de um texto dramático para a encenação, para a realização de um espetáculo, onde tem os personagens, que são os atores, tem a plateia e esse texto que foi pré-elaborado. Serão apresentados mediante um cenário, né, com figurino, com sonoplastia, com música. Então, esse teatro é o teatro que nós conhecemos, o tradicional. Ele envolve todos esses aspectos.
tá? Só que a tecnologia, como ela vem avançando, ela chegou até os palcos e os palcos teatrais. E quando ela chega no palco teatral, ela vem para somar, tá? Ela vem para tornar possível um antigo sonho que os artistas sempre tiveram, que é transcender o corpo humano. Então, ela não vem para excluir nada, vem para somar, né? Então, não significa que vai ser só uma reprodução. Vou reproduzir o teatro. Não é reproduzir, é ajudar na produção desse teatro, tá? Então, vocês vejam bem. É um cenário. Vamos pensar numa peça teatral. Vocês mesmos já realizaram peças teatrais na escola, principalmente de obras literárias, né? Nas obras literárias, vocês percebem que tem vários ambientes. A história se passa em diferentes lugares. Para cada cena que fosse ser trabalhado, precisaria de um cenário, não é isso? Teria que ser produzido esse cenário. E é bem trabalhoso, vocês concordam comigo, essa mudança de cenário, troca de roupas, de vestimentas dos personagens. Então, tudo isso é muito mais trabalhoso, tá? Então, os artistas, eles tinham sim esse sonho de diminuir esse serviço, mas sem mexer, sem dificultar a mensagem que eles queriam passar, certo? Então, o teatro virtual, ele vem para o teatro tradicional para fazer o quê? Trazer recursos técnicos que vão ajudar nessa peça teatral, vão ajudar na capacidade de expressão da arte, nas suas dimensões todas, tá? Que consiste uma peça teatral, por exemplo, a voz, o corpo, a luz, o cenário, o texto e os atores. Então, nós temos aí o papel do autor, que é escrever, né, montar a peça teatral, o ator, que é quem vai transmitir a mensagem, e a plateia. Eles vão estar todos juntos nessa interatividade do conceito de arte. Então, por exemplo, na imagem que vocês estão vendo, um cenário totalmente digital. É mais rápida a modificação, torna mais real e também torna mais fácil a participação da plateia. Então, essas novas tecnologias, quando elas chegam, realmente elas chegam causando polêmica, né, um certo susto, porque é novo. Então, vão achar o quê? Que vai acabar com o teatro tradicional. E não é isso, porque nós estudamos e já vimos que, por exemplo, quando surgiu o rádio, a popularização do rádio, achou-se que seria o fim de tantas outras coisas, né? Que seria o fim, por exemplo, do teatro, né? Achou-se que quando a televisão surgiu, também colocaria fim no teatro, colocaria fim no rádio, e o cinema também iria excluir o teatro. E nenhuma dessas coisas aconteceu, né? Então, hoje, o digital, a tecnologia, ela vem para facilitar o nosso acesso e não para dificultar ou extinguir o teatro tradicional, né? Então, o diretor, certo? Ele vai ter esse cuidado de trabalhar a parte digital, incluindo no trabalho teatral, nas apresentações, certo? Então, agora vocês me acompanham no texto, onde diz o seguinte: além da conectividade, o uso de tecnologias muda, interfere e auxilia outras especialidades, como a dramaturgia, iluminação, direção, sonorização e, claro, a ação cênica. Mais do que encenar junto às projeções, ou mesmo entregar-se aos smartphones e notebooks durante a ação, os atores lidam ainda com mais um horizonte que se abre para a dramaturgia, o hiperdrama, que é um novo conceito teatral, né, o hiperdrama. E aí, nesse hiperdrama, ele traz o quê? A ideia e a qualidade né, dessas imagens, dos espaços, dos cenários, dos atores e também dos espectadores. Então, eles vão estar todos reunidos no andamento do espetáculo. Então, é participativo, tá? Esse novo conceito de teatro digital, ele não vem para dividir espaços ou mesmo para roubar o antigo teatro, né? Ele vem sempre para somar. E sempre vai haver lugar para um palco vazio e apenas um autor em cena, né? O ator, ele vai ser o personagem ali que vai nos levar à viagem do teatro. Então, nada de que um vai excluir o outro. Exemplo disso, e até inclusive citado no texto, do Chaplin, né? Surgiu o cinema, mas ele continuou fazendo filmes mudos, né? E ele se resistiu nesse advento de voz
por décadas e mesmo assim ele continuou sendo um sucesso, inclusive até hoje, né? Então, tem espaço para todos. Esse horizonte virtual e digital, ele não é palpável, mas mesmo assim ele nos traz um novo horizonte, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, certo? E nós não podemos esquecer de falar do teatro alternativo, né? Que é uma nova maneira de realizar o teatro. Vocês viram que lá na Idade Média, o teatro era o que? Era um local, era um ambiente onde se faziam as encenações. Mais tarde foi-se a apresentação em si chamada de teatro, né? Depois que saiu da Grécia para outros lugares. E aí eles foram percebendo que a gente podia apresentar o teatro em outros lugares. E é isso que o teatro alternativo traz, né? Vários grupos, eles buscam se apresentar em outros espaços. Eles querem levar o espetáculo para mais pessoas, para mais grupos. E nesse sistema de teatro alternativo, é mais possível, né? A possibilidade é bem maior da gente perceber essas apresentações em ruas, restaurantes, bares, casas, principalmente de capitais. Então, vocês mesmos já podem ter visto, né, ao ir para alguma cidade maior que a nossa, essas apresentações teatrais na rua mesmo. Então, isso surge por quê? Por determinados fatores, tá? Em algumas cidades, por exemplo, as pessoas elas não têm esse costume de ir ao teatro, enquanto outras, o preço dos ingressos é muito alto. Então, isso dificulta o acesso. Além de alguns teatros não possuírem investimento por parte do governo, e aí torna a estrutura física também precária, e também isso faz com que o preço dos ingressos fiquem bem mais elevado, tá? Então, ele surge com o objetivo de quê? De levar a cultura, em forma de arte, para a população que não tem acesso. Então, vocês viram que já tinha o teatro itinerante. Os saltimbancos já faziam isso com as atividades circenses. Então, o teatro itinerante, ele é isso, ele é apresentado em ambientes diferentes para chegar aos diferentes públicos, tá? Isso é muito interessante. A questão aqui de valorização da cultura, tá? Não é pensado no espaço físico, mas é pensado na cultura e em levar essa cultura para a população, certo? Eu indico que vocês façam a leitura dos dois textos, na página 56 e 57, para vocês responderem também as atividades da página 57, tá? São apenas 2 questões e 2 questões na página 58. Então, são 4 questões sobre os 2 textos. Após isso, nós vamos ampliar o nosso conhecimento, né? Conceituando algumas palavras que nós estudamos dentro do capítulo. Sempre tem essa atividade ao final do capítulo, certo? Vocês já estão até bem acostumados com isso. E depois nós temos o Vivenciando o Tema. O Vivenciando o Tema, ele traz a apresentação do circo, né? É uma reunião, né? Toda a essência humana, onde tem muita arte, tudo ganha forma, voz, rosto, onde muitas vezes o ridículo para algumas pessoas se torna palhaçada, né? E um mistério, magia. Essa atividade nós não iremos realizar agora. Eu só gostaria que vocês lessem e compreendessem na atividade que está sendo proposta, tá? Devido a esse momento que nós estamos, eu acredito que essa atividade ela vai ficar mesmo para o nosso momento presencial e com algumas modificações, certo? Então, as atividades de vocês são essas mesmo. Páginas 57 e 58 sobre teatro digital e teatro alternativo, tá? Obrigada pela atenção de vocês, bons estudos, não deixem de ler os 2 textos, que são bem interessantes e enriquecedores, tá? E vão também auxiliar nas respostas das atividades. Boa tarde, fiquem com Deus, meus queridos.